Boa noite, cá estamos então para mais um direto e hoje vamos falar de futebol. E para falar de futebol, nada melhor que os jogadores, uns que já foram, outros que já não são, evidentemente. Neste caso, nenhum deles é. Ou por outra, ainda jogam futebol, ainda jogam. Todos eles jogam futebol ainda. Bom, então os nossos convidados hoje são o José Carlos Pires, tem 44 anos e joga ainda nos veteranos do Vitória. É isso, não é, José Carlos? Quando consigo. Boa noite. Boa noite. Ora bem, outro dos convidados é o Catarino, Paulo Catarino, tem 48 anos e, para além de ser treinador adjunto do Oriental Dragon, também ainda dá uns toques na bola, não é, Catarino? Boa noite. Ainda. É Está aí o isso. Mister, está aí o Mister aí é que pode dizer, sem dúvida, uns toques. Exatamente, o Mister que vem agora a seguir, que é o Paulo Martins, portanto, que tem 42 anos e, portanto, é treinador do Águas de Moura, e está naquela situação de saber se sobe ou não divisão, não é? Esta incógnita. Aliás, o Catarino também está. Também. O Catarino está em dois lados. Estou em Está nas dois duas lados, vertentes. como Exatamente, jogador e como treinador. exatamente, jogador do Águas de Moura e treinador do Oriental Dragon, Exatamente. nem mais nem menos, é isso mesmo. Ora bem, portanto, diz Paulo, diz, não O ouvi. Catarina é o único jogador que pode subir duas equipas no mesmo ano. Exatamente, no mesmo ano, duas equipas, nem Isto é mais. que é. Não está ao alcance de todos, não é? Sabe escolher, Não sabe está ao escolher. alcance de todos. É isso. Ora bem, então vamos começar, neste caso, a falar de futebol. E neste caso concreto, vamos começar talvez pelo José Carlos Pires. O José Carlos, portanto, começou a jogar desde muito novo, aliás, como todos, não é? E ao longo da sua carreira passou por vários clubes, desde a segunda Liga, terceira divisão, segunda divisão B, terceira divisão, distritais, por aí fora. José Carlos, ainda se recorda certamente como tudo começou. Recordo-me perfeitamente. Desde que comecei a jogar desde miúdo, o meu primeiro clube foi pela mão dos meus avós. Foi nos Ídolos da Praça. Há muitos anos, tinha 5 anos, foi a primeira vez que eu comecei a jogar futebol. Depois daí fiz aqueles clubinhos de bairro e depois entrei no Vitória no primeiro ano que houve infantis no Vitória. Quando tinha 10 para 11 anos, o primeiro ano de infantis. Depois daí, eu, o Bruno Ribeiro e o Portela, penso que até agora devemos ter sido os únicos que conseguimos fazer as camadas todas jovens do Vitória até aos séniores. Exatamente. Fizemos todos os escalões, Uhum. até aos séniores. Muito bem, então agora vamos fazer uma ronda por todos, não é? A pergunta é a mesma para todos, portanto, Paulo Catarino, como é que é? Ainda se recorda certamente como começou? Sim, claro. Então, quem é que não se recorda desses que os melhores momentos da vida são esses? Os primeiros. Eu, ao contrário dos meus amigos, não tive a sorte de ir para as camadas jovens do Vitória, do maior clube aqui de Setúbal. Eu fui mesmo aqui no clubezinho do bairro, aqui do meu vice, do Figueirense. Foi aí que comecei com 6 anos. E pronto, fiz ali até os Junas, depois fui para o 1º de Maio da Varzinha e estive lá 2 anos até chegar aos séniores. Exato, séniores no Foi Quintagense um foi a percurso estreia, mais não é? humilde. Foi a estreia no Quintagense como sénior. Exatamente. Depois fui É do isso, Júnior do 1º de Maio, fui para o primeiro ano de sénior no Quintagense, da segunda exatamente. distrital. Exatamente. E depois então uma longa carreira com muitos E clubes depois aí pelo foi. meio, mas isso já iremos falar disso então, E não é? mais ninguém te parou. Ora bem, e o Paulo Martins foi nos Pelezinhos, creio eu. Sim, foi com 9 anos. Foi convidado de um colega meu que hoje é dos melhores treinadores de trampolins, que é o Rui Prachedes. Ele estava lá nos Pelezinhos, então nós éramos amigos, então convidou-me para ir para os Pelezinhos, para as escolinhas dos Pelezinhos, e então a partir daí depois fiz 2 anos de Pelezinhos e depois passei para o Vitória de Setúbal e depois a partir daí foi sempre a correr. Exatamente, foi para o Amor e depois por aí fora, não é? Exatamente. Como sénior foi numa hora, primeiro ano. Sim, eu fui para o Amora, na altura, eu era júnior primeiro ano do Vitória de Setúbal e o senhor Diamantino pegou na formação e exigiu que os júniores começassem a treinar de manhã e eu, como não iria ter muitas oportunidades, então, como estava a estudar, estava num curso técnico profissional, então decidi ir à procura da minha sorte e fui para o Amora para os júniores e a partir daí depois tive a felicidade de ir para os séniores, subir divisão logo no passado 2 anos e depois fazer a carreira.
Exatamente. Então voltamos agora ao José Carlos. José Carlos, no Vitória de Setúbal, portanto, digamos que no primeiro ano de sénior foi logo na segunda liga, se não estou em erro. Foi no primeiro ano de sénior. Eu comecei antes, quando éramos júniores, tivemos aquela situação do Sub-19, em que nós fomos quase campeões com o Boa Vista, mas aí todos os Sub-19 já eram séniores. Já treinávamos sempre só com os séniores e jogávamos nos júniores, quando não íamos aos séniores. Exato, e aí nessa equipa do Vitória de Setúbal, portanto, entraram, foi companheiro de equipa de muita gente conhecida, não é? Sim. João Deus, Os feras todos. O João ainda não estava. Nessa equipa de júniores. Não, Sim. séniores, já em séniores. Não, já em séniores não. O João ainda não estava no Vitória. Quando eu comecei a ir ao Vitória, estava lá só para ver, se calhar vou dizer que sou muito antigo, mas estava o Silvino, o Hernani, o Nunes, o Stefanovic, o Iachini, o Nogueira, coisas assim. Malta dessa tarimba. Exatamente. Muita gente conhecida. Ora bem, então o Catarina há pouco disse que realmente fez um percurso mais por baixo, vamos lá, não é? Mas então começar como sénior na segunda divisão distrital, isso foi o quê? Foi uma sensação agradável, certamente, não é? Quando se passa de júnior a sénior. Foi bom, foi maravilhoso, foi essas experiências que me deram a certeza daquilo que eu queria ser. E começar no último escalão acabou por ser bom porque aprendi muita coisa com pessoas já com muita tarimba. Segunda distrital, naquela altura era muito complicado, não é como agora que os miúdos, não se pode tocar nos miúdos, e é muita mariquice. Era homens de barba rija já e era muito complicado para o miúdo, primeiro ano de cena. Só que tive sempre a sorte de jogar. E isso para mim foi muito importante, o que me permitiu depois fazer um percurso sempre a subir, até chegar à Primeira Liga, que antes foi o máximo que eu atingi, também não dava para atingir mais, só se inventar. Mas ainda dava a Liga dos Campeões, né, por exemplo. Sim, mas isso é para outros níveis já. Para mim já foi bom. Não, ele esteve na Liga Europa. Na Liga Europa, exatamente. Sim. Não vais contar a história de Roma, não? Não. Vai. Vou contar só um bocadinho. Vai. Só um bocadinho. Está bem, sim, senhor. Bom, Paulo, no que respeita à tua carreira, portanto, esta passagem dos séniores, aliás, dos júniores para os séniores no Mamora, foi muito bom, foi positivo, não é? Foi o ponto de partida para uma boa carreira. O Mamora deu uma oportunidade de pertencer à equipa sénior e antes mesmo de acabar o campeonato de séniores, porque o Mamora já tinha descido divisão. O meu primeiro jogo foi em Portimão. Fomos empatar 1-1, o gol do Quipulo, que tinha jogado no Guimarães ainda, mas engraçado foi quando subi a sénior e entrei a primeira vez dentro do balneário com Quipulo, Tueba, Macide, e estes jogadores, não é fácil, onde é que nos vamos equipar? E eles olham para a gente, vocês equipam-se ali ao pé da casa de banho, é o sítio onde vocês têm que se equipar, né? Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, se a gente disser aos jogadores que vão se equipar ao pé da casa de banho, pegam nas trouxinhas e vão à vida deles. E tu tens que ir atrás dele para os pescar, senão não tens mais ninguém, né? É verdade. Falaste aí no Macide, o Rui Macide, que agora está no Qatar. Não sei se vocês sabem, mas ele está no Qatar, presentemente. Por acaso não sabia. Mas por acaso, um abraço para ele também. Nós contactamos regularmente, portanto, e portanto ele... O Fera. É o Fera, exatamente. É o Fera. É mesmo. É o tão Fera. Ele trata sempre toda a gente de Fera. É, sem dúvida nenhuma, é isso. Portanto, quer dizer, nessa altura, Paulo, portanto, é realmente um miúdo entrar, enfim, para uma equipa onde já havia jogadora, é claro que era complicado, não é? Não, era complicado, mas foi uma oportunidade para os júniores, que nesse ano subimos muitos. Lembro-me do Sampaio, do Paulinho, do Kiko. Olha, o Sampaio, curiosamente, ainda hoje estive com ele. Quase curioso. Tivemos muita sorte nesse momento, porque o Amora estava a viver muitas dificuldades e o que aconteceu foi dar-nos a oportunidade àqueles miúdos que vinham do Campeonato Nacional de Júniores, que não era fácil uma equipa durante 2 anos como o Amora
manter-se na primeira divisão do Campeonato Nacional de Júnior. Mas conseguimos, e depois o mérito também foi reconhecido e então tivemos a oportunidade. E lembro-me do primeiro dia que fui treinar, treinávamos de manhã, o primeiro dia que fui treinar aos séniores, eu levei a noite toda só a olhar para as botas. Eu levei a noite toda a olhar para as botas e não podia, dizia, não posso facilitar, e engraxava as botas, limpava as botas, depois no outro dia queria era que as botas estivessem prontinhas para ir lá para dentro. Mas pronto. E foram bem engraxadas, foram? Epá, sei lá, eu também para engraxar só botas, não é querer chamar ninguém. Mas pelo menos as botas foram bem engraxadas. Olha, eu quando era miúdo, ainda antes dos 10 anos, com 6, 7, 8 anos, tínhamos aqueles torneizinhos, nos pelezinhos, nos ídolos, nos amarelos e coisas assim. Eu, com o receio de chegar atrasado, dormia todo equipado. Ainda hoje fazes isso, não é, Zé? Ainda hoje faço isso com o fato Ainda hoje dormes todo vestido, não é? Sim, realmente é uma boa ideia. A pessoa quando se levanta já está vestido, pronto, não é? Nem mais. Ora bem, Zé Carlos, então depois do Vitória apareceu o Sourense, não é? Depois veio o Olhanense, veio o Passos de Ferreira, foi até Bragança. Exatamente. Pronto, e depois até andou pelos Açores, inclusivamente, não é? Exatamente. Andei na Lusitânia. Foi quando saí do Bragança, fui com o treinador para os Açores. É uma experiência engraçada viver nas ilhas e estar a jogar nas ilhas, estar 10 meses. As pessoas julgam que é fácil, mas não é nada fácil. Agora pode-se tornar um bocadinho mais fácil porque as ilhas são muito mais desenvolvidas, têm outro tipo de situações. De antes era muito complicado. Mas foi uma experiência agradável, certamente. Muito agradável. Gostei muito. Certo, ora bem, então o Zé Carlos esteve nos Açores, o Catarino não esteve nos Açores, mas esteve na Madeira, não é? Exatamente. O Catarino só não jogou nos Açores, de resto jogou em todo lado. Exatamente. Norte, Sul, Centro. Tudo, todo lado. Divisões todas. E a Madeira foi fantástica. O Zé estava a dizer, é verdade, porque eu lembro-me quando fui para o Nacional, do aeroporto até o Funchal levava 1 hora de autocarro. Hoje leva-se 10 minutos. Exatamente. A ilha está muito desenvolvida, tá? Mas é muito bom. Foi uma experiência agradável, então, essa experiência na Madeira. Foi. Em termos esportivos, acabou por ser, digamos, não foi muito agradável, porque eu tive uma lesão grave quando as coisas me estavam a correr bem. O Nacional estava na segunda liga, e na altura, eu no princípio da época, não jogava com o Jair Pisserni, que era um treinador brasileiro, e ele foi despedido e entrou o José Alberto Torres, que começou logo a meter a jogar. E então as coisas estavam a correr bem, já ia com 5 ou 6 golos nos primeiros 5 jogos, e então tive uma lesão grave na cervical, e foi quando tive que interromper a caminhada lá. Entretanto, vim para cá recuperar. E foi giro, já passou. É isso. Ora bem, quem esteve na Madeira também foi o Paulo Martins. Curiosamente, até ouvi jogar na Madeira em Câmara de Lobos, acho que foi um Câmara de Lobos Seixal. Eu fiz o relato desse jogo na altura. Eu recordo perfeitamente, Paulo. Foi bom também passar pela Madeira? A Madeira apareceu porque o professor José Muniz tinha sido treinador do Amora, tinha sido treinador, e depois na época a seguir vai para a Madeira e vai treinar o Câmara de Lobos. E depois veio buscar a mim e veio buscar também o Marco, o Marquinho, e fomos os dois para a Madeira. Começámos a viver mesmo em Câmara de Lobos, e depois passámos para o Funchal, mas adorei jogar na Madeira. Adorei representar aquele clube, que infelizmente hoje está com muitas dificuldades, como quase todos os clubes acho que o vão passar, derivado desta contingência, esta pandemia que houve. Mas adorei jogar no Câmara de Lobos e fiz grandes amigos na Madeira, e muitas das vezes, graças às redes sociais, consigo estarmos em contacto e falar com 3, 4 jogadores que na altura uns eram madeirenses e outros do continente, da parte, lembro-me do Folha, do Norte, e fiz grandes amigos, e com muita saudade falo do Câmara de Lobos e dessa época, que foi uma época fantástica.
Também estiveste no Porto Santense. Estive no Porto Santense, depois vim para o Seixal, saí do Câmara de Lobos, vim para o Seixal, depois do Seixal fui para o Porto Santo, depois voltei ao Seixal outra vez e entrei no Pinhal Novense, no projeto do Pinhal Novense. Exato. Porto Santo, claro, é totalmente diferente do que Funchal e Câmara de Lobos, claro. Então, às 10 da noite de inverno, 10 da noite. Às 9 Já não se vê ninguém na rua, não é? Não se vê ninguém, né? Então, aí é que é mesmo difícil jogar. É difícil jogar. Exatamente, é isso. É uma ilha também bonita, por acaso também conheço Porto Santo, mas é pequenina, não é? Claro. Tirando aquela parte ali junto, como é que é dizer? Aquela é a parte central, vamos lá. Portanto, um pouco mais tem para dentro, não é? Para o interior aquilo pouco tem. Paulo, mas nessa altura a Câmara de Lobos já estava com a pandemia, porque às 10 da noite já não estava ninguém na rua, é como agora. Eles já estavam muito à frente. É isso, ora bem, portanto já falamos aqui um pouco daquilo que vocês fizeram, mas ainda há mais para dizer sobre a vossa carreira. Portanto, o Zé Carlos, depois de estar nos Açores, ainda foi até o Atlético, esteve no Farense, Zimbra, Palmeiras, e terminou no Marítimo Pesarense, não é? Foi, terminei aí, foi para ir ajudar o meu amigo Borges. Eu tive depois de sair do futebol profissional, devo confessar que tive alguma dificuldade, porque na parte distrital os miúdos e a malta mais nova não encara aquilo com a seriedade de quem foi profissional encara. Porque para já eles acham que eles é que sabem tudo, não ouvem conselhos de ninguém que foi mais velho, nada disso. E encaram o treino, olha, vamos ali, vamos estar um bocadinho com a malta e depois vamos banho e vamos para casa. Não há aquele empenho e aquela seriedade. No meu tempo já não havia, não sei como é que está agora, estou um bocadinho afastado disso, o Paulo e o Catarino podem falar mais sobre isso, mas eu senti muita dificuldade na parte, quando vim para a parte distrital, e então decidi que, para estar aqui assim e não encarar isto, estar a perder sextas, sábados de jantares e convívios, estar com a família, para depois ir e depois, eu não me apetece ir jogar porque ontem fui para a noite e não quero ir. Decidi acabar e foi o meu percurso, terminou aí no Marítimo, tive depois outros convites para outros clubes, mas decidi que estava na altura de acabar. E terminou cedo a carreira ou não? Eu penso que deveria ter aí uns 31, 32, talvez. Eu quando saí do Farense, que foi o último clube profissional onde estive, tinha 28, porque depois comecei a fazer uma retrospectiva. Ronaldos não somos todos, o dinheiro que se ia na mialha não há de ser assim tanto quanto isso, e eu decidi, olha, vou entrar no mercado de trabalho para não passar por algumas dificuldades que muitos dos miúdos que ainda vivem com ilusão passam constantemente. E foi aí que eu depois decidi terminar. Eu penso que foi 31, 32. Ora bem, quem terminou aos 47, salvo erro, como jurou. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Já me está a fazer um funeral. Só falta aquela música que está agora dos bumbos. Aquela do cachorro. Ainda vou jogar mais um ano ou dois. Também, por isso é que eu acabei cedo, que é para não estar a ouvir pessoas como o Supina a dizer que já vou acabar. Assim acabei logo. Então jogar mais um ano ou dois no Oriental Dragon, não é? Não, no Oriental já o nível já é muito elevado. Tem que ser uma coisa mais soft. Então o Catarino ainda não terminou a carreira de jogador, ainda quer continuar a jogar? Ainda quer continuar a jogar? Ainda quer fazer pelo menos mais um jogo. Pelo menos mais um. Mais um jogo só? Mais um jogo. Estava a contar que fosse este ano. Ainda queria fazer mais uns guinhos aí com o meu amigo Paulo Martins lá na festejar a subida do Águas de Moura, mas infelizmente o Covid estragou-me os planos. Mas pronto, vamos ver para o ano. É isso, mas pronto, o Águas de Moura foi também um clube que marcou a carreira, naturalmente, mas pelos 300 golos, pela marca dos 300 golos, não é? Claro. Era um clube que eu, se calhar, nunca imaginei que um dia ia jogar. Fui para lá exatamente porque sou amigo do Paulo Martins, e ele fez questão que eu estivesse lá com ele, e eu fiz imensa questão, e depois de estar lá fiquei encantado com aquela malta, desde os diretores até os jogadores. Foi impecável, além de terem muita qualidade, como se mostrou no campeonato, onde foram muito superiores a todos, consegui alcançar o meu objetivo, e posso agradecer aos meus colegas, ao Paulo Martins, porque ele é que me punha a jogar, porque também dizia ele, se ele não me metesse a jogar, que ia contar umas coisas
a mãe dele, coisa assim, e ele então punha-me a jogar. A mãe, e ele ia pôr jogar. E graças a eles e aos meus colegas, principalmente eles, porque eu correr já não corro, eu para empurrar a bola ainda pôr, agora para correr, não é para correr. Já lá vai o tempo. Eu nunca corri nem com 20 anos, quanto mais agora com 50. Ele também não é de Foi Exatamente. excelente, foi muito bom, foi perfeito. Exato, portanto, e o jogo onde atingiu realmente os 300 golos, fez 301 no fundo, não é? 301, sim. Esse jogo... E vou-lhe confessar uma coisa, se não tenho ido pôr em Tal Dragon, possivelmente hoje já estaria perto dos 320, 340. Mas fácil. Só se o mister não me metesse a jogar. Mas é como eu sempre disse, os treinadores que não me meteram a jogar, não era eu que perdi, eram eles. Foram poucos, mas se não me metiam a jogar, eles é que perdiam, não era eu. Exatamente. Ora bem, mas falando desse jogo, esse jogo terminou com uma goleada, não é? 6 ou 7? Foi 5-1 ou 6-1, não foi? Paulo, já não me lembro. Foi para aí 5. Mas não estava fácil fazer. Não estava fácil. Foi difícil começar a marcar, não é? Difícil começar a marcar. Foi difícil. Não estava fácil. O adversário acho que era o último classificado, não era na altura? Foi o... Já não me lembro qual é que era. O Blitz. O Blitz, exatamente. O Blidense foi. É isso. Pois, e o gol 300 foi marcado de penalti, não é? Foi penalti, foi. Exatamente. Penalti que o Catarino não era grande marcador de penalti, não? Não, nunca foi. Mas o Ronaldo fez o 700 de penalti. O Pelé fez o 1000 de penalti. Eu tinha que fazer de penalti. Aliás, um bocadinho antes, falhei uma em cima da linha de gol. Falhei de propósito, tirei por cima de propósito, porque ainda queria fazer um gol tão feio como aquele. Tinha que ser um gol como deve ser. E então, nessa altura, portanto, quer dizer, frente ao guarda-redes, não é? Portanto, não sendo o marcador nada de penaltis, como é que é? Havia algum nervosismo lá dentro ou não? Havia um bocadinho. Eu confesso que foi uma coisa que eu nunca tive, foi nervoso, mas naquele jogo, não sei se era o ambiente, se era o saber que estava perto de atingir uma coisa que tinha prometido à minha mãe, e estava ali um bocadinho, os primeiros 30, 40 minutos estava ali um bocadinho nervoso. Depois as coisas foram acontecendo e antes acabei por fazer 2 gols e foi bom. Exatamente. E depois houve festa também, não é? Com a família. Houve festa aqui em casa, ali no quarto da minha esposa, mas isto foi uma coisa que não posso falar muito este assunto. Mas houve uma festa, depois houve um bolo aqui. A minha esposa arranjou um bolo, veio a família, juntámos todos aqui e foi bonito. Exatamente. O Paulo também veio, o Mister também veio. Veio o meu amigo Santos, que já apareceu aí. O capitão, está aqui no coração, nunca falha. E pronto, e é assim, os amigos, o mais importante é os amigos. Muito bem. Paulo, como é que é ser treinador do Paulo Catarino? É assim, eu tive a felicidade de ser amigo do Catarino, colega de balneário do Catarino, no Pinhal Novo, e depois fui fiscal e fui treinador dele. Ou seja, em vez de ser ao contrário, porque ele já é um dinossauro disto tudo, eu é que acabei por ir buscar a ele. Pronto, logo aí foi ao contrário. Mas tudo aquilo que o Catarino já não consegue dar em termos de futebol, consegue, não estou a falar em golos, porque isso é inquestionável. O Jardel do Vize há de ser sempre considerado, daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, sempre o Jardel do Vize. Mas aquilo que não consegue dar em termos futebolísticos, e eu recordo-me perfeitamente de estar a falar com o Catarino e dizer assim, pá, nós vamos ter uma equipa fantástica, de miúdos fantásticos, tu não precisas de mexer, a bola vai lá cair. E tu só tens que fazer o gol. E ele, felizmente, aceitou esse projeto. E aquilo que ele já, como eu estava a dizer, que ele já não consegue dar como jogador, dá como homem dentro do balneário, e quem o próprio Ramon sabe que o Catarino, em termos de balneário, não há igual. Consegue, muitas das vezes, quando as coisas estão em baixo, levantar o astral dos colegas e dos próprios treinadores, e quando tem azia, quando está com a azia, também com a azia, porque eu tive a oportunidade de quando estava no Montemor, o Catarino foi ponta de lança do Fabril contra mim. Então muitas vezes dentro do campo eu já não podia rir mais. Porquê? Porque ele conseguia dizer
ele conseguia desarrumar tanto a equipa dele como a nossa, só a falar. Mas lembro-me perfeitamente desse jogo. Ele a pedir para cruzarem bolas, eles não cruzavam. Mas pronto, tenho um jogo este ano que o Catarina acabou, fez um gol do outro mundo. Nem vou muito no jogo, porque acho que o último jogo aquilo tinha que acontecer. Era inevitável. Mas lembro-me perfeitamente do jogo que jogámos no Samuco. O Samuco, é verdade. Em minutos, ele faz um gol do outro mundo, uma bola sem deixar bater, mete a bola no ângulo, num cruzamento. E jogou-se para o chão e o homem estava com falta de ar e a malta estava a abraçá-lo e ele dizia só: saiam ao pé de mim que eu não consigo respirar, porque também não... Eu disse à equipa: vamos ter que jogar 90 minutos, não há mais ninguém. Respirar, os colegas não lhe deixavam respirar e estava ali naquele dia, mas felizmente as coisas correram bem. Isto quer dizer que a tática do Catarino não era só o marcar golos, mas também, vamos lá ver, a conversa dentro do campo com os adversários também era importante neste caso, não é? Às vezes uma palavra basta, não é? No último gol dele, eu lembro-me do guarda-redes do Melides, com todo o respeito, voltou-se para ele e disse assim: deve estar a pensar que eu vou ser o bombo da festa, que vais-me marcar um gol. E o Catarino olhou para ele e disse assim: vai passar para a baliza, pá, e vai lá que é mais. É isso, e então, pronto, acabou por ser o bombo da festa, né? Sofreu 5 golos, não é? No bombo da festa não é, com todo o respeito, não é? Mas não, claro, foi engraçado, foi a maneira como o outro, como é óbvio, não queria que o Catarino marcasse e o Catarino queria despachar aquilo porque também a ansiedade tinha acabado, como ele disse há bocado, foi olhar um gol em cima da risca de gol que eu nunca tinha visto. Mas quando o diretor, olha, ainda não é hoje. E o Catarino já andava com os repórteres do Canal 11 atrás, que nunca mais havia. Então, os homens estavam quase a desistir. Já veio o gajo outra vez para a semana filmar o balneário, outra vez e filmar. O Catarino estava a querer que o gajo fosse para a baliza para marcar o gol. Mas andaram muito tempo atrás, à procura à espera do gol? 2 semanas, já foi 2 semanas. Foi 2 semanas, foi uma semana, eles acompanharam-me o dia todo. Nesse dia foi no Samuco que não aconteceu e depois foi na outra semana a seguir. Exatamente. Portanto, não foi nada por aí além, claro. Não. Ainda havia verba. Vamos falar agora de outra situação. Hoje, o momento mais significativo da vossa carreira. Começa aqui pelo Zé Carlos, portanto, ao longo dos anos, enfim, de jogador. Qual foi o momento que considera mais significativo da carreira? Olha, para mim, que era um sonho de criança, foi concretizado logo quando assinei o contrato profissional para o Vitória. Era aquilo que eu desde miúdo sonhava, que era fazer o contrato com o Vitória, e foi isso que consegui. Depois, e aquilo que o Paulo também já mencionou com o Catarino, são as amizades e aquilo que nós levámos neste percurso do futebol. Não fomos nenhum dos três aqui, fomos super estrelas, nem de perto nem de longe disso, mas em todos os clubes onde passámos, e eu devo ter passado por uns 10 ou 11, o Catarino por 600 e o Paulo por mais 10 ou 15, temos amizades com toda a gente que perdura até hoje. Isso, sem dúvida, são... Depois, se jogámos na segunda Liga, na primeira, na segunda B, na Distrital, às vezes que subimos, às vezes que fomos campeões, isso é bonito e é bom de ver. Mas as amizades que nós trazemos e aquilo que bebemos daquele tempo que no fundo, nos formámos como homens e para a vida, penso que isso foi o mais importante que eu tirei de tudo no futebol. Mas não houve assim nenhum clube que tenha representado, que tenha deixado mais saudades, ou que, enfim, olha, tenha gostado? Gostei, adorei e sou muito ligado, até porque é uma cidade muito parecida com Setúbal. Adorei estar a jogar no Olhanense. Adorei jogar no Olhanense. Todos os anos volto. Por que será, Catarina? Também joguei. Olha uma cidade fantástica. Aqui, olha uma cidade fantástica. Ainda hoje quando vou de férias lá abaixo ao Algarve, faço sempre questão de ir um dia, pelo menos, visitar os amigos que lá deixei, e malta que lá vive, e pessoas de Olhão e do Clube do Olhanense. Foi o sítio que eu mais gostei, além de Setúbal. Eu, aliás, até só me veria a viver numa outra cidade sem ser Setúbal, só em Olhão.
Muito bem. Em relação ao Catarino, eu creio que o ponto mais alto da carreira foi quando representou a Vitória de Setúbal. Sim, no fundo é o sonho inerente a todos os jovens daqui da cidade e dos arredores. Penso que é para isso que todos trabalham desde miúdos. Nós todos desde miúdos sonhávamos, e o Vitória naquele tempo era muito diferente do que é hoje. E foi esse tempo que fez o Vitória grande como é hoje, e todos nós sonhávamos. Enorme. Eu fui apanha-bolas no Vitória, exatamente. Fui apanha-bolas, sei lá, ia com o meu irmão aos jogos todos de Vitória, e o sonho era esse, né? E de longe estava de imaginar que seria esse o ponto mais alto, e foi realmente. Aliás, eu, no ano que assinei para o Vitória, tinha feito a minha melhor época no Imortal Albufeira, e no final da época tinha um contrato com o Getafe de Espanha, tinha um papel num bar em Albufeira, estava sentado eu, o empresário e o presidente do Getafe, com o contrato de 2 anos para assinar, e ligou-me o Rui Salles, do Vitória de Setúbal, nessa altura, e disse-me: queres ir para o Vitória? E disse: vou já. Fui para o Vitória ganhar metade daquilo que ia ganhar para a Espanha, porque era o sonho, aquilo era o meu sonho, era o sonho da minha família, ver-me com a camisola do Vitória, e assim foi. E foi o momento, sem dúvida, o mais alto da minha carreira. Exato. Foi ter representado o Vitória apenas durante uma época, não é? Sim, também foi porque eu quis, porque eu tinha contrato 2 anos e na altura o Rui Águas, que entrou no segundo ano, chamou-me e disse: antes tu não vais ter muitas oportunidades, porque eu vou trazer um jogador que é da minha confiança, mas se quiseres ficar, podes ficar. E eu achei que, como nunca fui um jogador muito acomodado, e tinha uma proposta também do Lessa da Palmeira, da altura, que estava também na segunda liga, e eu queria jogar, porque não tenho feitio para estar sentado ou para não ser convocado. Isso sempre me gostou muito, e resolvi partir. Agora, se não tinha continuado. Aliás, a Vitória queria que eu renovasse mais um ano e fosse emprestado no segundo ano de contrato ao Portimonense. Mas eu não quis. Eu saio e vou por onde eu achar que devo ir, e assim foi. Exato. E sair do Vitória foi para o Lessa, não é? Para o Lessa. Sim. Excelente. Lembras-te do primeiro jogo que jogámos contra, Cata? Contra o Passos Ferreira, jogo de treino, estava lá o Zé, fez um gol desse jogo. Totalmente involuntário, lembra? O Catarino ia dar uma cabeçada, só que em vez de dar na bola, deu-me no cotovelo e abriu aqui o sobrolho todo. Pois foi. É verdade. É um caso curioso, no fundo, 2 amigos, não é? De como adversários, não é? Eu já tinha jogado contra o Zé algumas vezes, aliás. Ele no Sim, quando eu estava no Olhanense. Eu tinha no Olhanense, no Imortal. Além de já éramos amigos, né? Claro. Foi sempre uma relação muito boa aqui dos MVPs de Setúbal. Exato. Não é, Zé? Catarina, em relação a clubes por onde passou, houve algum que deixou assim? Eu passei por 27 clubes. Uhum. Seria até injusto estar a falar de que gostei mais deste. Até agora. O que é certo é que eu adorei todos os clubes que joguei. Há sempre aquele que nos toca mais, né? Mas seria um bocadinho injusto estar a falar deste ou daquele, porque foi uma carreira cheia. Conheci muitos sítios, vivi em muitos sítios, conheci Portugal de norte a sul. Eu pareço o Kim Barreiros, mas já fui o mais terra do Kim Barreiros. E em todo o lado fui tratado de uma maneira, mas tenho que só referir uma coisa, porque há dias li aquela polémica que houve aí da TVI, que a malta que falou do Portugal do Norte. É assim, a malta do Norte é uma coisa, o Zé sabe que é verdade. Quem joga no Norte sabe que é verdade. Nós somos tratados de uma forma que o jogador do Norte não é tratado aqui no Sul. E essa é a verdade. Isto não é sempre porque eu adoro a minha cidade, nasci daqui por nada. Mas o Norte é uma coisa formidável para o jogador de futebol. As pessoas tratam como reis. E eu, no Norte, os 3 anos que lá vivi, fui tratado como rei. É muito bom jogar no Norte. Paulo, no Norte acho que nunca jogaste. Não. Nunca tive a oportunidade de jogar no Norte. Não podia lá entrar, como o Catarino diz. Olha, em relação ao momento de volta da tua carreira, quer dizer, já falámos aqui há dias, de certa forma. Há 3 semanas, portanto foi o jogo
o jogo para os 2 jogos para a Taça de Portugal. Pequenino. Foi jogar contra o Sporting e foi jogar contra o Porto no Estádio do Dragão. Esses foram os 2 momentos. Mas em termos de clubes, eu sou um bocado... eu sou um bocado do coração mole. Eu acho que o meu coração tem um bocadinho de cada clube onde eu passei. Porque eu acho que quando um jogador é sério e quando dá aquilo que tem, aquilo que não tem, e deixa o suor e o sangue na altura em cada camisola, os clubes não têm nada a ver com as pessoas. Às vezes há pessoas que se portam melhor, outras portam-se pior, mas os clubes, a terra, não tem nada a ver com as pessoas que estão à frente e a dirigir. Mas gostei de todos os clubes. Obviamente que tenho um carinho especial pelo Amora, porque foi o clube que me projetou, que me deu a mão, e onde consegui também coisas importantes tanto para o clube como para mim. Mas depois todos os outros clubes, principalmente Pinhal Novense, Juventude de Évora, Montemor, até o Beira-Mar de Monte Gordo, que adoro, eles gostam muito de Olhão, mas eu adoro Monte Gordo, tenho grandes amigos lá, acabei por ter a felicidade. Aliás, Paulo, desculpa interromper, tu no Beira-Mar jogaste com o pessoal que foi comum aos 3. Exatamente. Jogaste com o Paixão, não jogaste? Exatamente. Tu também, Cata? Também, no Torrense. O Amaral, do Benfica, que jogou no Benfica e no Sporting, também. O Amaral também, joguei com o Amaral aqui no Vitória. No Vitória, foi. E acontece que todos eles me marcaram e acho que é bonito para quem acaba uma carreira, seja ela um nível alto, um nível baixo, um nível médio, olhar para trás e dizer que podemos ir a qualquer lado, porque há de haver sempre aquela pessoa que ainda nos reconhece pela positiva e nunca pela negativa. Exato. Ora bem, agora vamos falar um pouco dos vossos treinadores, os treinadores que vocês tiveram, portanto, enquanto jogadores. Portanto, tiveram muitos, certamente, não é? E houve alguns que, com certeza, que deixaram mais marcas do que outros, não é? Portanto, o que é que vocês têm a dizer sobre os treinadores que tiveram? Portanto, começo pelo Zé Carlos. Olha, nós, enquanto jogadores, tentamos sempre beber o máximo de um bocadinho de cada treinador que passa por nós ou que nós passamos por eles. Treinador que mais me marcou, em termos de futebolistas, pelo conhecimento que ele tinha do futebol, que estava, no meu ponto de vista, um bocadinho mais à frente de todos os que me tinham treinado até agora, mesmo treinadores na Primeira Liga. Gostei muito de ser treinado pelo Tomé, na época de júniores que nós fizemos, mas tenho que salientar também o Carlos Malta, o Daniel Teixeira e outros que passaram por nós nas camadas jovens da Vitória. Depois tive um treinador muito, muito bom, que foi meu treinador no Olhanense, no meu segundo ano, final de primeiro, segundo ano do Olhanense, que é o Manuel Balela, que também depois foi treinador do Farense, muitos anos, depois esteve em Marrocos e tudo mais. Foram assim os que me treinaram. O Formosinho também, apesar de eu pessoalmente haver coisas que eu não concordava na maneira de ser dele, que agora acho que está muito melhor, era um treinador que em termos de metodologia de treino é muito, muito bom. Muito bom. E depois são os outros todos que vão passando e que nós vamos vendo. Uhum. Nós temos aqui treinadores na cidade de Setúbal. A cidade de Setúbal deve ser a cidade do país que está mais recheada de grandes treinadores. Temos o Mourinho, o meu amigo João de Deus, que agora está com o JJ, e ele penso que está a aproveitar tudo aquilo que pode de conhecimento do homem, mas depois há de aparecer em seu nome individual e vai ser um arraso daí, porque eu convivo muito com ele e partilhamos muito da nossa vida, e ele 24 horas de futebol, estuda, é mais um daqueles. O Paulo Martins, por aquilo que as pessoas me falam, olha, o Cal está-me a chamar puxa-saco, isto também não é nada, o gajo está a falar de coração, o gajo está a falar de coisas de coração. O Cal devia estar deitado, porque a estas horas as crianças já estão deitadas. Ele não tem altura para isto.
Exatamente. O Paulo Martins fala de futebol, sabe de futebol e vai aparecer. Vai Estás a aparecer. esquecer do Zé. Estás a ser Quem? e o temista Zé Rocha. O Zé da Rocha. Dado vitórias Muito nos bem. veteranos, limpa Agora, tudo. neste momento, o treinador Tá dos bem. veteranos do Vitória, o treinador, tu não deixaste, eu ia dar um lugar de destaque ao homem. Eu ia dar um lugar de destaque ao homem, estás a perceber? Sim, está bem. Sim, está bem. O Mister José Rocha foi o mentor, o verdadeiro mentor do Bruno Lage, o Isso é que verdadeiro mentor, e as pessoas esquece. não dão o devido valor. Mas Ganha os ele torneios está todos ali, com os veteranos. tudo, Limpa tudo. limpa tudo, não há nada. E Desde que o Meca na jogo, limpa tudo. E faltou-me mencionar um grande de Setúbal. Se calhar a pessoa, o treinador que nós e todas as pessoas que jogam futebol e passaram pelo futebol, todos têm saudades de o ver nos relevados, que é o Quinito. Mister Quinito, é verdade. Foi quando eu fui para os séniores do Vitória, foi através da mão dele também. Eu, o Ribeiro, o Rolo, o Mendão, o Portela, o Sandro, o Freixo, o Mário Loja, todos esses vieram com o Quinito. Nosso amigo João de Deus, olha, nosso amigo João de Deus. Está ali. O Ramon já está a fazer com o João de Deus, já está a preparar o futuro, porque o João de Deus vai embora. Então, tu julgas que eu sou da Lourinhã, não? Julgas que eu sou da Lourinhã, não? Ganhar Libertadores, Zé. Estás a ver? Lá, vai ter que pensar à frente. Isso é muito à frente. Não. Catarino, e no seu caso, quantos são treinadores? Foram muitos, não é? Ele não se lembra. Zé Pina, peça para ele dizer 10 só, que ele não sabe. 50, tive 50 treinadores na minha carreira. 50. Só os únicos que ainda gostavam foram aqueles 3 que não me meteram a jogar. Os outros 47, top. Estou a brincar. Nomes. Não, estou a brincar. É lógico que todos tiveram um papel importante. 50 treinadores é muita treinador, é muitas ideias, é muita maneira de ser diferente e não é fácil. Mas tenho que destacar, é lógico, também não querendo ser injusto, tenho que destacar aquele que tirou o melhor de mim, que foi o Formosinho, sem dúvida nenhuma, que era um treinador com um feitio às vezes muito difícil. Mas é verdadeiro, muito. Mas futebol percebe muito, isso é verdade. E aliás, queria fazer uma confidência, já que estamos aqui. Ontem estava ali a fazer o jantar e recebi uma videochamada de Londres e abri, era o José Mourinho, que deu-me o prazer de fazer uma videochamada para falar comigo. O Zé Mourinho, o Nuno Santos, o Formosinho, tudo malta de Setúbal. Para perguntar como é que se fazia o afogado. Era para perguntar como é que se fazia o afogado. O homem pode saber mais de bola que eu, mais de refogados já sabe. Não, mas é sério. Portanto, um abraço para eles daqui de Setúbal para Londres, que eles sabem que nós setubalenses estão aqui do coração e nem é qualquer treinador que tem uma atitude destas antes. Enfim. Depois, Formosinho, como eu já disse, mas há um treinador que eu tenho que referir aqui, que é o meu primeiro treinador, que é o Henrique, que é aqui do bairro do Vise, que foi aquele que me levou com 6 anos para o Figueirense, que foi esse que me deu aquilo que eu hoje tenho de melhor, que é o caráter, que é a paixão pelo futebol, e foi ele que me passou isso tudo. Desde os 6 anos até, acho que aos 12, que estive com ele ali no Figueirense, e aquilo é um treinador de formação, aquilo não era um treinador para ganhar jogos, na altura não havia redes sociais, ele também não podia pôr, mas era uma pessoa que o único objetivo dele era formar homens, formar jogadores, e nasceu para aquilo. Por isso, desde aqui, queria agradecer ao meu Mister Henrique, e ele sabe que é verdade, que está sempre aqui no meu coração para sempre. E ele é um dos principais culpados da carreira que eu tive. Muito bem. Paulo, é a tua vez. Pina, eu tento, acho que nós todos como jogadores, apesar de reconhecermos o que é bom e o que é menos bom, ou pensarmos o que é menos bom, acho que tentei tirar, e como treinador, tentei beber um bocadinho daquilo que foi todos os treinadores ao longo da minha carreira. Mas acho que José Muniz, Formosinho, Rodrigues Dias, o Mota,
formação, Wagner, JJ, JJ, mas não é este, é o verdadeiro, O original. O original. o original. Jacinto O João. nosso Pantera Negra. Jacinto João. Este é mágico no treino, o outro era mágico a jogar. Mas tentei beber um bocadinho, mas já que estamos numa cavaqueira, há um que me marcou bastante, que eu não conseguia, o homem estava a dar as palestras e eu não conseguia parar de rir, porque aquilo eu não conseguia, foi o António Luís, que levou o Lourosa às meias finais com o Sporting da Taça de Portugal, quando eu o apanhei em Porto Santo, que não era fácil, e até lembro-me de uma história engraçada, que nós estávamos na sede, e então nós treinávamos, e depois íamos para a sede jogar as cartas, almoçávamos e íamos para a sede jogar as cartas. E no sábado de manhã nós estamos a alongar encostado ao varão, e eu estou com o meu colega Arthur, e começou um grilo a cantar, e o homem vinha a passar, e eu voltei para o Arthur e disse assim, olha, vou apanhar o homem. Olha, fingi que ainda estava a ver o treinador, ele vai passar para mim e eu, em voz alta, Arthur, a última vez que o Grilo cantou em casa, perdemos 3-0. E ele passou e ficou a olhar. Fomos a almoçar, era para aí 3 e tal da tarde, entre ele dentro da sede. Pá, Martins, consegui apanhar o Grilo. Já não perdemos. E esse foi um dos treinadores que eu consegui. Não conseguia, ninguém conseguia. Ele entrava de flower, dizia que ia matar os jogadores, ele para a próxima vez enterrasse. Aquilo, eu não conseguia parar de rir. Esse foi o mais místico, depois tive Paco Fortes. Paquito. A história do Catarino, dos 2 últimos golos do Catarino. Do Pial de Vez, que o Catarino estava no banco, estava chateado com o treinador estava chateado com ele, e o Catarino entra num jogo de vida ou morte nos Açores, e o Catarino faz 2 golos e estamos todos a festejar. Eu estou agarrado ao Catarino, lembro-me como fosse hoje, deu um Paco Forte direito a nós e o Catarino estava de costas e eu disse assim Cata, veio o espanhol. Sempre acreditei em ti. Espanhol, considera-se catalão. O espanhol veio e ele diz assim: deixa eu ouvir. Assim que se vira para o Paco Forte, o Catarino tem 1,90m, o Paco Forte tem 1,60m. E então o Paco Forte olha para o Catarino e diz assim: Catarino, eu sabia que o banco te ia fazer bem. A partir daí, fizeram os quadros, tem que ser mesmo assim. Muito bem. Ora bem, então vamos agora virar as agulhas para outra situação relacionada com o futebol, naturalmente. E vamos falar de clubes. Há clubes e clubes, não é? Clubes que cumprem e clubes que não cumprem. No vosso caso, portanto, houve algum clube que não cumpriu? Zé Carlos? Quanto tempo temos de transmissão? Para bom entender, houve a palavra basta, não é? Felizmente não passei por muitos clubes que não cumprissem em termos de ordenados ou de habitação ou de alimentação, o que é que fosse que tivesse estipulado no contrato. E acho que seria deselegante da minha parte, que agora que já não jogo, até porque os clubes em questão se calhar já não estão nessa situação, já são cumpridores ou já não existem, estar a mencionar isso, acho que não vale a pena. Seja como for, esta pergunta serve também para abordar um tema que é atual, neste caso o problema que há com os jogadores de futebol, não é? De alguns clubes que estão-se a receber e alguns mesmo a passarem fome, não é? Portanto, isto é uma situação altamente reprovável, claro. É altamente reprovável e por eu estar a dizer isto, você percebeu facilmente que também haviam situações dessas. E quem não fosse regrado e quem não tivesse um suporte familiar, porque as pessoas não pensem, eu por acaso não estava a jogar na Distrital, mas na Distrital ainda é pior, naquelas pessoas naqueles jogadores que têm a ilusão de ir mais à frente, que não querem, não trabalham, ou que estudam,
ou que estão com os pais e não têm mais nada além do futebol, aquele pequeno subsídio que recebem desses clubes, às vezes faz uma diferença muito grande para a sua vida. E quando os clubes passam tanto tempo sem cumprir isso, torna-se muito difícil para os atletas. E há muita gente a passar muita dificuldade neste momento, que agora estamos numa fase que é grave, é muito grave para toda a gente. É grave também para os da Primeira Liga. E as pessoas não pensem que é só no Distrital. Porque os da Primeira Liga, quem ganha muito bem é o Benfica, o Porto, o Sporting e o Braga. Os outros, todos estão a passar dificuldades. Agora, se os que estão na Primeira Liga passam dificuldades, você imagine a segunda, a terceira, o Distrital, é tudo muito complicado. Mesmo aquelas pessoas que jogam futebol, toda a gente está aqui e nós ganhamos dinheiro no futebol. Se perguntar a qualquer um de nós, mas vocês se não recebessem, jogavam a bola na mesma? É claro, eu hoje jogo nos treinos do Vitória e pagamos para jogar. Nós pagamos todos os meses uma joiazinha para podermos estar a jogar. Todos iam jogar. Mas é um complemento para as pessoas que estão, não é? O Catarino como treinador ou como jogador ganha um complemento, o Paulo Martins ganha um complemento, porque nenhum dos dois tem um nível suficientemente alto para viver só do futebol. Tem que ter as coisas para trás. Mas se estão a perder tempo com a família, apesar de gostarem do que estão a fazer, abdicam de tempo com a família, abdicam de fases de crescimento dos filhos, abdicam de tudo isso, também por esse complementozinho, também conta. Não é o que é o mais importante, mas também conta. E quem não tem esse complemento, como agora com a situação desta pandemia, há de haver muita gente a passar muito, muito mal. Exato. Catarino, portanto, o que é que há a dizer sobre esta situação? Sim, antes de mais, dizer que eu, no meu caso, posso dizer que tive muita sorte, porque não me lembro de me terem ficado a dever algum dinheiro durante a minha carreira toda. Tive muita sorte, se calhar por escolhia bem os clubes, e também, se calhar, não vou estar a mentir, se calhar porque eu também fazia golos e às vezes eu deixava sempre claro, quando não pagasse aqui ia-me embora. Porque eu vivia do futebol e não podia estar sem receber. E naqueles tempos, o Zé sabe, naqueles tempos nós ganhávamos dinheiro. Era muito diferente agora. Muito diferente. Mesmo ao nível da segunda liga, nós naquele tempo, se calhar na terceira divisão, ganhávamos o que hoje ganha muita gente na segunda liga. Verdade, Zé? Antes. Era outros tempos. Muito verdade. Antes. E vivia-se bem de futebol. Cata, nós se calhar a jogar, mesmo na segunda liga ou na segunda B, é muito provável que houvesse mais dinheiro do que ganham certos jogadores de Vitória. Sem dúvida nenhuma. Assino por baixo e senti isso também, porque também cheguei a estar nesses clubes e sei como é que era. Mas antes, são outros tempos, os tempos mudaram, os clubes estão com muito mais dificuldades e em relação a esta situação que o Sr. Pina perguntou, eu só tenho uma palavra para isto, é vergonhoso. É vergonhoso e mais grave ainda é que agora com esta situação da anulação dos campeonatos, as pessoas ainda vêm defender que se salve alguns destes clubes. Porque, por exemplo, que não pagam e não cumprem. Por exemplo, o Oliveirense pagou um mês ou dois, tem os jogadores a passar fome numa casa, está em último lugar e vão safar estes clubes. E não vai subir o Paulo Martins ou o Seixal, que trabalharam para subir e vão manter... E fizeram investimento. Exatamente, mas estamos a brincar. Mas se tem que penalizar alguém, são estas equipas. Não são aqueles que trabalharam e que cumprem. Se a equipa tiver em primeiro lugar e não tiver a pagar, tem que descer também. Não sobe. É ponto, isto é fácil de resolver. As pessoas é que estão a querer puxar cada uma para os seus interesses. E esquecem-se do futebol. Em Portugal não há cultura desportiva, esquece. Não há, nem nos adeptos, nem nos treinadores, nem nos dirigentes. Cada um pensa para si. Porque se houvesse coragem, era assim. Não cumpre com os jogadores. Desce divisão. Ponto. Não paga os jogadores. Não sobe divisão. Está em primeiro, sobe o segundo. Paulo, deixa-me interromper só para dizer que a Federação, tanto quanto eu sei, está a pensar nisso mesmo. E acho que na próxima época vai agora impor regras
para na próxima época os clubes que têm agora, receberam do fundo de garantia dada pela Federação e pelo sindicato, não é? Se não apresentarem no fim da época, ou no início da próxima época, melhor dizendo, portanto, um comprovativo em como não devem nada a jogadores e treinadores, não podem participar no Campeonato de Portugal. Portanto, acho que, tanto quanto eu sei, esta é uma regra que vai ser aplicada. Tem que ser assim para se ter um futebol mais justo e mais. Porque tem que ser assim. Eu não posso estar, por exemplo, eu falo no Oriental de Arana, por exemplo, nós temos jogadores lá, trabalharam 7 meses. Tem um clube que paga religiosamente os seus compromissos com os atletas e agora vamos ficar prejudicados se não subir divisão para se beneficiar uma equipa que tem os jogadores a passar fome, que não pagam um mês em 7. Estamos a brincar ao futebol. Assim não se vai, nunca se vai ter um futebol limpo, um futebol justo. E quando se acabar com isto, é assim. Pina, mas isso que você disse, da parte do governo e dos sindicatos e tudo mais, não cumpriu com os jogadores, não pode subir, ou 10, ou uma coisa que seja. Quantos desses jogadores do CNS estão inscritos na Segurança Social? Para se fazer prova de que receberam o dinheiro ou não? Pois, isso é uma questão que se coloca também. Exatamente. Então, quanto desse dinheiro que veio do fundo de garantia do que é que seja, foi realmente para a mão dos jogadores? Para a mão dos jogadores, exatamente. Isso é que há muita coisa. Enfim. É isso. Ora bem, Paulo, o que é que tens a dizer sobre isto também? Pina, eu concordo com tudo aquilo que foi dito aqui. Obrigado, Paulo. É lamentável aquilo que se está a passar aqui, mas já se passava há muitos anos. Há muitos anos que isso já se passava. Felizmente hoje temos as redes sociais, temos a comunicação social muito mais aberta a procurar notícias dos escalões não profissionais. E enquanto o Catarino teve a sorte de ter passado por clubes que nunca tiveram dificuldade, eu já não. Eu cada vez que chegava lá, a fonte acabava. É frio! Está explicado. Mas nunca abandonei um clube. Tive aquilo que o Zé Carlos falou, tive um suporte familiar que me ajudou bastante. E lembro-me que em Monte Gordo, se não fosse o Arménio, o dono do Tapas, eu tinha passado fome. Vivi com o Luís Carlos, o que tinha jogado no Benfica, que veio do Salgueiros para o Benfica, e fomos despejados de uma casa num sábado antes do jogo. E fomos bater à porta do diretor, e o diretor disse: já lá se arranjou aí qualquer sítio para dormir hoje. E nós estávamos em Monte Gordo. Lembro-me de um dia que fomos jogar. O Eiramar tinha feito uma equipa para subir divisão com Luís Carlos, Amaral, Valido, entre outros grandes jogadores que tínhamos na altura. Paulo Martins. E fomos jogar. Estávamos a lutar para não descer divisão. Só tínhamos 11 jogadores com 2 guarda-redes. E fomos jogar ao Imortal da Albufeira. O Zaga não estava lá. Estava o Zangão, estava o Zaga. Fomos jogar ao Imortal, onde estava o nosso amigo Mendão, para subir divisão da 3ª divisão ao CNS. E quando, durante a semana, o nosso diretor, que não pagava, o Beira-Mar na altura, estava com dificuldades, o presidente tinha desaparecido, não pagavam há 5 ou 4 meses, e o diretor entra dentro do balneário e diz assim: pessoal, esta semana é derby, são 60 contos para cada um para ganhar ao Imortal. E o Paixão olhou para ele e disse assim: 60 contos que agora são 300 euros. E diz o Paixão assim: estás a falar sério? Não, é sério. Fomos para o jogo, à primeira parte estávamos a ganhar 2-1, e ele entrou no balneário: bora, mas aquele bora já não era a mesma coisa. E fomos ao Imortal e ganhámos 4-2, fomos buscar um Júnior, e ele entrou dentro do balneário e disse: calma pessoal, vamos ter que negociar isto. Calma pessoal. O problema não é de hoje. E eu acho que também a maneira como estão a fazer as coisas, os clubes que devem vão descer, isto já se pratica em certas ligas menos cotadas que a nossa liga. E estou-me a lembrar porque tive a felicidade de ter um irmão que jogou num campeonato cipriota, onde toda a gente
dizia que era um campeonato fraco e que nessa época fez dificuldades a Portugal, que empatou 4-4 ou 3-3, ou foi com Portugal. E já lá se pratica uma coisa que é o clube que começa com menos pontos. Ou seja, não interessa, o que interessa é que um clube que está a lutar pela manutenção, se tiver 3 jogadores, são menos 9 pontos. Não é? As coisas contornam-se de outras maneiras. Mas acho que temos que pôr os pés na terra e dar valor principalmente às pessoas que andam à chuva, à noite, enquanto outros estão encostados a ver a Liga dos Campeões à lareira em casa e sabem que os ordenados que lhes paga é a Federação, que são os homens quem decidem, esse é que decidem. Esse é que vão decidir. Esse é que decidem, nunca passaram por dentro de um campo. Esse é que vão decidir. Dificuldade na vida, não é? E estar a decidir coisas que não sabem aquilo que vão. Fala-se muito que a atividade física e o desporto e a lei de bases do desporto assim o diz, temos que motivar, temos que dar condições às pessoas para praticar desporto. Eu não acredito que os jogadores que sejam privados de uma subida de divisão, continuem a olhar para o futebol da mesma maneira e vai levar a muitos ao abandono outra vez. Vai mesmo. Vai levar a muitos ao abandono outra vez porque não confiam naquelas pessoas. As pessoas estão a decidir. Eu estou a falar em jogadores que jogam de borla, zero. Muitos deles até pagam da gasolina para ir treinar, porque não querem ir na carrinha. E esses jogadores têm que ser valorizados. Não pode ser, agora vamos decidir que ninguém desce, ninguém sobe. Então, mas porquê? Porquê? Quer dizer, não se vai beneficiar porque falta 10 jogos, mas vai-se beneficiar porque uma equipa que falta 1 ponto ou 2 pontos para cair de divisão, como falta 2 pontos em 10 jogos, não pode perder, vai ganhar esses 2 pontos aonde? É impensável isto, impensável. Mas eles é que mandam e nós temos que andar aqui ao sabor da maré. Nós é que mandamos o futebol para a frente, porque quem decide, quem está lá sentadinho e ver a Liga dos Campeões e depois vão para os canais de televisão, ainda recebem para estar nos canais de televisão a dizerem mal daqueles que andam cá em baixo e que passam as dificuldades. Eles não sabem como é que os jogadores treinam, como é que vão opinar como é que um jogador joga. E depois ainda vão opinar que o treinador devia ter posto o A, que devia ter posto o B na televisão. Isto é tudo show-off. Por isso é que somos, se calhar, o único país do mundo que tem 50 programas de televisão. Paulo, agora, falando nisso, aquelas pessoas que falam muito, quando é para falar do treinador que tem o 4º nível e ainda pode treinar, e que tem o 2º e tem o 3º, aparecem sempre a falar. Mas aquelas pessoas que costumam falar isso, ainda não as vi aparecer agora a falar sobre os treinadores que tiveram um trabalho para subir divisão e agora vão ser privados disso. Ou aqueles que estão sem receber. Esses, se calhar porque só têm o 1º nível ou o 2º, mas esses não contam. Só contam aqueles que têm o 4º nível. Onde é que estão esses senhores que falam sempre que o Amorim não pode treinar, que o não sei quem não pode treinar? Poupem. Certo? Situações complicadas, naturalmente. Bom, vamos então agora entrar noutro assunto. Para além de jogarem futebol, para além de jogarem futebol ou de estarem ligados ao futebol, o que é que fazem mais? O que é que fazem presentemente, por exemplo? José Carlos, o que é que faz presentemente além do futebol? Olha, neste momento estou privado de fazer muita coisa do meu trabalho por causa desta situação da pandemia. Pois, que eu colaboro com a minha esposa, tem uma empresa de prestação de serviços. E nós metemos eletricistas a trabalhar fora. Temos obras cá em Portugal, mas o core business da empresa é o estrangeiro. Mas neste momento nós estamos mais focados na parte da Bélgica e na Bélgica está muito complicado, o país está fechado. Nós aqui, infelizmente temos 600, 700 falecimentos. Na Bélgica são cerca de 5.000 e então está mais complicado meter lá o pessoal e agora estamos numa fase de stand-by. Vai ser um bocadinho complicado, mas estamos à espera. Exato. Bom, e o Catarino, para além de ser treinador adjunto, não é verdade? E para além de fazer refogados, faz mais. Eu faço tudo aqui em casa, sou dona de casa, passo, lavo, ferro, aspiro, trato o cão. Faço tudo e mais alguma coisa, faço o amor quando a minha esposa me deixa e pronto. E é só o que eu faço, não posso fazer mais nada. Infelizmente
Infelizmente não, felizmente estavam no Oriental Dragon, as coisas estavam a correr excelentemente bem, com o Mr. Edmundo estávamos a fazer um trabalho, penso que sem dúvida nenhuma, excelente, e neste momento estou a aguardar que isto passe para poder voltar a fazer aquilo que eu gosto, que é estar no futebol, que é a única coisa que eu faço, que eu vivo só disso, e pronto, e assim cá estamos aqui, investidos em casa, e com esta conversa maravilhosa com estes meus amigos. E o que é que quer dizer o MPS? MPS, isso é um... Eu tenho aqui malta a pedir. Está malta a perguntar aqui. Está malta aqui a perguntar o que é o MPS. Isso é um Toma conta. Exatamente. É uma sigla que foi criada, foi o Sr. Zé Carlos que inventou. Ele é o principal responsável por isso. E vamos ficar por aqui. Já falamos disso. É uma sigla. Pronto. Já falamos Quer disso. dizer, maiores tubulenses Portugal. Vamos agora ao Paulo Martins. Paulo. Olha, eu tenho uma empresa, juntamente com o meu irmão, de compra, venda e remodelações de apartamentos. Neste momento as coisas também estão paradas, não é? A construção também está um pouco parada, ou quase toda parada, porque esta pandemia acho que foi a todos os setores. E sou professor de Educação Física no ensino básico, no qual também neste momento as escolas estão fechadas. É isso. Ora bem, então agora chegou a altura de falarmos um pouco de histórias, não é? De histórias do futebol, histórias vividas por vocês, claro, então temos que falar disso, não é? Bom, e há pouco vi aqui uma mensagem a dizer para o Zé Carlos falar do porco setubalense. O que é isso do porco setubalense? Não pode. Não pode? Então. Não, isso é uma estirpe. É uma estirpe. Infelizmente para Setúbal já está em vias de extinção. Exatamente, está em vias de extinção. Se já não foi extinguido mesmo. Há alguns generais que ainda estão no ativo, alguns estão desativados. Então, são células adormecidas, atenção. Células adormecidas. MPS. Mas não se pode adiantar mais. Sim, pronto. Não se pode. Pronto, está bem. Se são dois a dizer a mesma coisa, eu acredito, claro. São coisas do futebol e de colegas que ficaram para sempre e que são... É só para a gente. Tá bom. Bom, Zé Carlos, mas certamente há algumas histórias engraçadas para contar, não é? Claro que Sim. Quer saber quantas de seguida? Uma de cada vez. Já vai uma hora, mano. Não, olha, tenho uma história que foi comigo mesmo. Foi quando eu estava no Farense. Que mudou um bocadinho as regras do jogo. E há a malta que não sabe. O treinador era o Formosinho, na altura. E eu estava no banco. Uma azia monstra, estava no banco. E nós estávamos a jogar contra o Marítimo, salvo erro. E na altura aquecíamos atrás da baliza do nosso guarda-redes. Na parte lateral, na parte final do campo, entre a bandeirola e o poste. E eu estava ali com a azia, estávamos a perder por ou que era, e este gajo vai meter a aquecer, estamos a perder, vai meter um defesa, um médio defensivo, para aquecer. Vou eu. Dava umas voltinhas, umas corridas para trás e para a frente, e estava ali de pernas abertas, a fazer alongamentos, aquela tangazinha a fazer que estava a fazer os alongamentos. E há um contra-ataque rapidíssimo do Marítimo, e o nosso guarda-redes sai, e ele dá-lhe uma chapelada, e a bola vem por cima dele, pim, e eu ali que está ao posto, de pernas abertas, e eu assim, camandro, para não dizer outra coisa, isto agora não vai entrar. Entro dentro do campo e dou-lhe um estacaço na bola, a bola para o ar, ficou todo maluco. Então, mas o que é que este gajo está a fazer? Entrou dentro do campo, tirei a bola. Passou-me. Entrei, tirei a bola quando estava para entrar. Ainda hoje digo, e você que tem conhecimentos na parte da arbitragem pode perguntar para ver se eu tenho razão ou não. Eu fui expulso, mas acho que não é para ser expulso. Porque é a mesma coisa que entrar antes do outro sair. Tive interferência direta com o jogo, sim, mas eu acho que seria cartão amarelo. Foi bola ao solo e o Farense não sofreu gol.
Hum. É isso. Ora bem, Catarino, aqui o Paulo Baixinho está a dizer, vá à apresentação do brasileiro nu. O que é que ele quer Estava-me a dizer? ler, ele estava-me a ler o pensamento porque eu era bem mestre aqui com a falei, grande abraço, amigo. Ok. Então, isso foi uma situação que foi no Mafra, aconteceu no Mafra, e pronto, nós tínhamos um balneário fantástico e as brincadeiras entre nós andava tudo ali na base do pornográfico, era brincadeiras fantásticas. E uma vez há um brasileiro que é contratado e vai ser apresentado. E chega lá, lá fora do balneário, com os diretores, e eu vi e disse ao capitão, fala com os homens e deixa-me ser eu a apresentar ela. E ela, está bem. Antes, e disse à malta do balneário, vocês ficam todos nus, de pé, todos nus, assim nos vossos lugares. Antes, fui buscar o rapaz lá fora e entrei com ele dentro do balneário. E começa a entrar e começa a cumprimentar os meus colegas e eles a mim pelo pênis. Tsuca. E ele parado. E eu olho para trás e digo, pode vir para apresentar. E ele, não faço isso não. Não faço isso não. Eu sou cabra macho. Foi uma risada. Tudo a rir. Estamos a brincar. Era uma brincadeira. Ele, porra, estava ficando assustado, cara. E o caso não é para menos, né? Aquela malta toda. E na cima tínhamos logo o Santiago. O Santiago era um rapazinho que antes que tinha 3 pernas, era complicado. Exato. Paulo, agora é a tua vez de contar também uma história, vamos lá. Entre muitas, lembro-me de uma que fomos jogar pelo Juventude de Évora, se ganhássemos em Faro, no estádio do Algarve, subíamos divisão. E o Farense, não perdendo connosco, mantinha a chama de subir em segundo lugar. E então, mas nós tínhamos uma equipa fantástica naquele ano, com Márcio Madeira, Cal, Nuno Gaio, Luís Barreiros, tínhamos o Viola, tínhamos uma equipa fantástica. E aquilo valia tudo, ou seja, tínhamos a felicidade de depois ter um roupeiro, que era o Chico, que tem trissomia, foi para lá muito novo, o futebol ajudou a ultrapassar e a estar mais disponível, mas o Chico vivia para os jogadores e os jogadores davam alma ao Chico, só que o Chico passava mal, né? O Chico passava mal porque não era fácil ser roupeiro de um grupo daqueles. E lembro-me vimos descontraídos para o jogo, o Miguel Ângelo dá a palestra, acaba a palestra, começa a música, lembro-me do Cissé a dançar, de repente começamos a vestir e vamos dar o grito. E diz assim, falta o Márcio. Faltava o Márcio. E o Márcio estava na sanita e diz assim, eu estou aqui na sanita, pá. Chico, traz aí papel. Foi levar um papel higiênico. O Márcio, assim que ele abre a porta, espeta-lhe com o papel na testa. E estamos todos preparados para dar o grito. Veio o Chico do fundo do balneário, que o balneário do estado do Algarve, que é grande, a fazer queixas que aquilo tinha papel colado. Papel usado, colado na testa. Tinha um traço na testa. Ou seja, a gente não deu grito, não deu nada. A gente começou todos a chorar. Os gajos, fomos para o túnel, estavam os gajos do Forense a espumar para a boca, queriam ganhar o jogo. E estava o pessoal do Algarve. A gente sabe como é que eles são e vivem muito aquilo. E olhavam para a gente e a gente a chorar, a rir. E eles a dizer assim, vocês estão a gozar com a gente ainda? Só que ninguém conseguia. Lembro-me de estar perfilado frente para a bancada e ainda corria as lágrimas aos jogadores todos, porque ninguém tirava aquilo da cabeça. E acabámos por ganhar e subir divisão nesse jogo com o gol do Márcio. O gol do Márcio, ainda por cima, o homem que estava na sanita. O Márcio nesse ano marcou todas as equipas da terceira divisão. Muito bem. Ora bem, o nosso tempo já vai numa hora e 13 minutos, já vai longo, né? A conversa é assim, mas vamos lá então fazer mais uma ronda. Vocês certamente têm mais histórias para contar, não? Vamos lá a mais uma. Vamos lá mais uma ronda para contarem uma história. Zé, vamos lá, Zé Carlos. Olha, vou-lhe contar uma história que aconteceu o ano passado. O ano passado a jogarmos nos veteranos do Vitória.
Fomos aos Açores, um torneio nos Açores, que era para o campeão do mundo e campeão de não sei o quê. Eles lá inventaram um torneio e nós fomos lá. E fomos na final. E o que é que nós fizemos, os jogadores, nestas situações? Ele veio a minha esposa e os meus 2 miúdos. O Cao também levou, o Carolas, essa malta toda foi com as esposas e os filhos. Estamos lá porque, no fundo, o futebol dos veteranos, aquilo é para o convívio. Pois. E nós queremos estar no convívio. E então, a Sara, a minha mulher, já estava sempre a reclamar, cada vez que ela, quando nós namorávamos, quando ela me ia ver jogar, eu era sempre expulso. Era uma situação, acontecia. Não é que eu fosse muitas vezes expulso, acontecia de vez em quando ela ia e eu era expulso. E estamos ali a jogar, e nós... foi um canto, acho que foi o Márcio que marcou o canto, ou o Márcio ou o Cao, já não me recordo. Faz o canto e eu faço o gol de cabeça. E ganhamos o jogo e o torneio com um gol de cabeça. E eu virei para a bancada onde estava a minha mulher e os miúdos, a fazer aquelas tangas dos corações e beijinhos e não sei o quê, não sei mais. Para ver se ela estava lá com atenção ao jogo. Ela não quer saber de futebol e os meus putos idem aspas. E eu chego lá, a malta toda contente, toda a abraçar-me, vamos para o banho, saio do banho. Então, Sara, viste a dedicatória que eu te fiz? Eu não vi. Muito bonito assim. Cá para mim, tu não vi. Estavas agarrado ao telemóvel, no Instagram ou coisa assim, não vi. Eu não vi. Então, olha lá, o gol que eu fiz foi com o pé esquerdo ou com o pé direito? Acho que foi com o pé direito. Sara, o gol foi de cabeça. Tu viste o quê? E ela assim, ainda teve o desplante de dizer, não vi bem como é que foi. A cabeça tem 1,86 m, pés. Tá bom. Catarina, vamos lá mais uma então. Eu não me queria estar a repetir, né, em relação àquilo do bar da Sport TV, mas antes vou contar outra, quando fui para o Nacional da Madeira. Nacional da Madeira, na primeira noite que lá chegámos, e o campeonato não tinha começado, e primeira vez numa ilha daquelas, temos que ir para a noite, né? Fomos para um bar. Os jogadores brasileiros, do União da Madeira, os Nacional, fomos para um bar. Foram para Vespas. Não foi para as Vespas, fomos para o Fórmula 1. Fórmula 1. Olha a rede. Estamos lá no Fórmula 1. Olha a rede. Lá no Fórmula 1 e os brasileiros lá do Nacional e do União da Madeira, eles bebem muito. E houve um do União da Madeira que sempre bebeu muito e embedou-se quando foi para sair. Arrumou confusão, não queria pagar. Arrumou confusão com os seguranças e desatou a porrada com eles. O meu central do Nacional da Madeira, que era brasileiro, não o conhecia, mas era brasileiro, era um compatriota dele, a gente foi lá defendê-lo. Desatou tudo a porrada cá fora, veio a polícia levar o meu colega para a polícia. O outro desapareceu. O que arranjou a confusão desapareceu. Foi para a polícia, fui lá à polícia, né? Estivemos a falar com os agentes. Ele não fez nada, ele estava a defender um colega. Tivemos lá 2 horas. Lá deixaram ele sair. Entretanto, ele perdeu um fio de ouro que tinha na confusão. Fomos lá ao pé da Fórmula 1 procurar. Fomos lá procurar, estamos a procurar abaixo. E eu estou a procurar assim debaixo do carro. Olho para baixo, está o brasileiro que tinha desaparecido debaixo do carro assim. Eu só, pá, ele teve 2 horas debaixo do carro. E ele disse: já agora uma rápida que estão a pedir para contar, a do Banana, no Fabril. Um jantar de equipa, estamos todos ali, e está o Conhé, o Mr. Conhé, grande abraço, está aqui no coração, a falar, e ele é que lançou o miúdo, que é o Banana. E ele estava a dizer, o miúdo estava ao lado dele, assim, este miúdo está aqui, fui eu que lancei, grande jogador. Um dia vais aparecer aqui de Mercedes e de óculos escuros. E ele assim, obrigado, mister, vais ser taxista. Tá bom. Paulo, vamos lá mais uma então. Quando jogava no Pinhal Novense com o Paco Fortes, fomos jogar aos Açores. E depois tínhamos ordem para quem quisesse tomar o pequeno almoço tomava, mas que por volta das 9h30, 9 horas, já não consegui precisar bem, tínhamos a palestra lá numa sala do hotel. Então estamos todos sentados e faltava o Manu e faltava o Zezinho. E o Paco Forte, com uma cara de azia, voltou-se para o Cao. Cao, vai lá ver onde eles estão. E o Cao foi lá acima, bateu à porta. Quando entrou, quando veio cá abaixo, o Cao vinha quase a chorar, a rir. E disse assim, mister, eles não vão chegar tão cedo. E diz assim o Paco, então porquê?
É pá, mister, um estava na sanita e o outro estava a dançar todo no frente à televisão. E ainda sabia o que hora que era, estou atrasado. E o Paco Forte diz assim, pronto, vamos todos embora, vamos todos passear e faz-se a palestra a seguir ao almoço. Pronto, vamos todos embora. Todos embora, depois o Manu eles começaram a descer, fomos dar uma palestra e a gente a dar na cabeça dos dois. Ah pá, não pode ser, mano, então isto aqui nos Açores ainda é menos 1 hora, como é que vocês estão atrasados? Não sei o quê, não sei o que mais. O Manu falava francês, o Manu ainda queria falar, não conseguia, e eu, ao almoço, Manu, agora 2h30, cá em baixo, 2h30. Escrevi num papel, 2h30. Pá, chegamos à hora da palestra, o Paco Forte chega lá. Quem é que faltava? Faltavam os 2 artistas outra vez. Faltavam. É Cau, vai lá ver onde eles estão agora. O Cau ia sair. Não, senta-te. Todos despedidos. Já nem equiparam, já nem foram para o banco, vieram do avião despedidos, nunca mais foram. Enfim, ora bem, muitas histórias certamente havia mais para contar, mas o tempo, claro, também vai passar. Já estamos com 1h20, mas não queria terminar sem. Eu quero contar mais histórias. É? Agora quer contar mais histórias. Mais uma, é? Está a pedir créditos aí, o nosso Badarante sem braços, João, está a pedir créditos. Como aqui a pedir para dar a lua também. Então vá lá. Vá, Cata, estou há quase 40 dias. Estou há quase 40 dias, fato de treino, pijama, camisolas, capuz. Meti uma camisolinha como deve ser, agora quero aparecer mais. Claro, estou a fome. O Cata até pôs perfume. Exatamente. Mas o Cata até pôs perfume e tudo. Só tenho esta blusa e estou de fio dental. Mostra lá. Na boa. E agora chegou ela, já lavei a louça. Estou só a falar aqui um bocadinho. Ora bem, então pronto, sendo assim, ponto final nas histórias, é isso? Por mim, posso contar mais uma, se quiserem. Então vamos lá. O Paulo Martins disse para eu fazer uma cábula. Então vamos lá, mais uma ronda então, para mais uma história a cada um. Vamos lá, Zé Carlos. Vá lá. Tenho uma, quer dizer, Cata, conta aquela do Ricardo. Do Vitória. Sim. Tu digo. O peito pote. Foi no primeiro ano de sénior, talvez. O treinador devia ser o Rio Láguas. Acho que era o Rio Láguas. E havia o Tim Miguel e outro. Andavam pelos clubes desse distrital a fazer prospecção de jogadores. E iam o pessoal da terceira divisão, distrital, que ele tinha que tinha mais valor, ia lá treinar. E um deles foi o Ricardo Silva, que depois jogou comigo no Olhanense, jogou no Boa Vista, jogou no Vitória, no Torriense também. No Moscavide, comigo. Exatamente, contigo. E ele tinha vindo do Massamá, ou uma coisa qualquer, mas o Massamá, quando estava na terceira divisão, na distrital, coisa assim do género. E ele chega, veio, e nós fizemos logo ali uma amizade. E então, o que é que nós tínhamos? Antes do treino, tínhamos que nos ir pesar, treinávamos, depois íamos pesar no final do treino para ver como é que tinha sido o treino, quantos quilos tínhamos perdido e o que é que seja. Ele, sim senhora, só que ele nunca tinha passado por aquilo. O que é que ele fazia? Metia-se ali de lado e ia observando. E então, ele veio atrás de mim. Como é que tu tens que pesar? Vai pesar só de calções ou só de boxers? Mais nada, né? Para ser um peso mais fiel. E eu meti-me acima da balança e tal. E venho, dou a volta e vejo ele a vir. Coisa que foi ele pesar-se. E ele vem e ia-se a pesar todo equipado já. Botas, caneleiras, tudo. E eu assim, Ricardo, tu és mesmo burro, pá. És mesmo da distrital. Então olha lá, anda cá. Ainda bem que estou só eu aqui. Porque se tivesse aqui o Hélio, o Rui Carlos, os Chipentas, essa malta, iam começar a gozar contigo. Eu assim, ajuda-me lá, tu o que é que eu tenho que fazer? Tiras as botas, não te vais pesar. Diz como é que eu vi pesar, só de calções. Tu não te podes pesar botas e caneleiras. Achas que isso é o peso como deve ser? Mano, tens razão. Vá, não contes a ninguém. Não contes a ninguém, vou já tirar. Ele mete, descalça as botas, tira as caneleiras, mete as botas e as caneleiras debaixo do braço e só para cima da balança. Bom. Ora bem, então vamos lá, Catarina. Vamos vou contar uma do Zé. Nós contávamos no Imortal, tínhamos lá um gabonês pequenino, era mais ou menos do tamanho do Cal, mas tinha a cabeça do Paulo Martins. Era o espetáculo. O miúdo o Zé. Jogou aqui no Vitória.
Era muito pequenino, como o Cau. Era não, antes. Era um anão. Na arrependimento das palavras, era um anão. Era não, Não, diz as coisas. Anão, como o Cau. E antes tínhamos ele e no início da época ficaram de trazer a mulher de um Zé. Passou um mês, passou 2 meses e um Zé perguntava e mulher de Zé? Calma, o avião já está marcado, ela já vem. Passa 3 meses, 4 meses. E mulher de Zé? O Zé já estava a ficar desesperado. Mano. Nós, calma, Zé, os homens já mandaram vir a tua mulher. Ora, 4 meses, o avião saiu, nunca mais chega. O Zé já estava a ficar desesperado. Então, 5 meses. Uma vez vamos sair para o trem de manhã e vemos, e cada um tinha a sua casa. A gente morava todos no Aldeamento, cada um tinha a sua casa, era lado a lado. Vinhamos a sair para o trem e sai a mulher da limpeza disparada da casa do Zé. De um Zé, aos gritos, vão assaltar a casa, se calhar. Entramos dentro da casa, estava um Zé deitado na cama, todo nu. A apontar para o céu. A apontar para o céu. E eu, Zé, então, a mulher da limpeza está assim, porra, 5 meses sem mulher, já estou a ficar maluco. A mulher foi fazer queixas ao barato. O Zé foi nas orelhas e Tenho uma história dessas com o Everaldo, que jogou comigo lembras do Everaldo? Muito feio, no Paço Ferreira, jogava muito. Também estava assim ao tempo. Mas ele era feio que doía, era mesmo feio. Jogava bem, mas era muito feio. E fomos uma vez no Paço Ferreira para o Dolce Vita, no Porto, à noite, depois do jogo. À noite, aquilo era uma semana académica qualquer, aquilo estava artistas à bruta. E o Everaldo arranjou alguém, pronto, mais ou menos do calibre dele, alguém que ele contou que era jogador do Paço Ferreira ou coisa assim, que foi na tanga, e ele lá se encostou num cantinho e foi lá tratar do assunto. Pá. Quando ele veio a correr direito à gente, estava eu, o Marco Paulo, o Lula, estava essa malta, aparece o Everaldo, preservativo posto ainda. Cara, me ajuda, que eles querem me pegar! Tinham apanhado um gajo encostado a um canto qualquer e os seguranças queriam lhe bater. Eles vão me pegar. E eu assim, mas este gajo está de preservativo posto, mas o que é isso? Ora, Paulo. Ora bem, Paulo, é a tua vez. Olha, uma vez, pelo Juventude, fomos jogar a Messines e o Costinha, que tinha vindo do Vitória de Setúbal, tinha feito parte da conquista da Taça de Portugal. Não estava a ter muitas oportunidades, só que sabia que ia jogar de início. E então, o que é que o Costinha fez? Chegámos à bomba da gasolina, no sítio onde a gente se ia encontrar para ir para o jogo. Estava o Costinha com batidos, voltarenes, magnesonas, e a beber café. E eu disse assim, pá, Costinha, tu mas disse que grande mistura, isto hoje ou vai ao racha. Chegou a hora do almoço, mais voltarenes, mais sargenores, aquilo valia tudo. E eu hoje, vai ao racha, ou vai ao racha. Quando chegou ao jogo, começou-lhe a dar câmaras no jogo. Ele sai, vai para baixo, caiu, estava a dar 2 câmaras ao mesmo tempo, e o Miguel Ângelo vai para se fazer a substituição. E a pergunta, e era a última, e perguntou ao Costinha, Costinha, dá ou não dá? Não, dá. O homem mexeu na equipa e ficámos 11-11. Foi canto, o Costinha, como era pequenino, ficou cá atrás. O canto, o gajo agarra a bola, canto, o guarda-redes agarra a bola, estica a bola nas costas do Costinha, o Costinha começa a correr atrás do avançado, começou-lhe a dar 2 câmaras ao mesmo tempo, o Costinha, a bancada toda a rir, e o Costinha, ai, caiu, o Costinha mandou a bola para fora. Vê o massagista e diz assim ele, eu não aguento mais, diz ao homem para me tirar, e diz assim o pessoal, agora tens que aguentar, então agora o homem já fez a substituição, e ele assim, ai meu Deus, que isto vai ser um sacrifício até acabar o jogo. Então, demos com ele desmaiado na casa de banho, da bomba da gasolina para cima. Estávamos todos cá fora. Um homem, está ali um colega vosso desmaiado dentro da casa de banho. Entramos, estava aos azulejos. Nunca mais vou fazer isso. Enfim. Ora bem, então vamos agora concluir. Vou, portanto, dar a oportunidade a cada um de vocês dizerem aquilo que muito bem entenderem, e depois tenho 2 questões para colocar, uma a cada um, ao Catarino e ao Zé Carlos, para saber o que é que eles pensam daquilo que vai acontecer às suas equipas. Mas, Zé Carlos, o que é que tem a dizer? Mais ainda?
Eu não percebi, agora deixei de ouvir. Estou a perguntar o que é que tem a acrescentar, no fundo. Quero-lhe agradecer esta oportunidade de termos estado aqui um bocadinho a falar de futebol, a falar aqui com pessoas amigas, de coisas amigas, de vivências reais do futebol. Agradecer também às pessoas que estavam a ver os comentários que iam pondo, que a maior parte deles são amigos em comum, pessoas que passaram por nós no futebol, outros na nossa vida privada. E agradecer, e é muito salutar esta iniciativa. E certamente, na minha opinião, penso que seria de continuar, porque há sempre malta e há sempre pessoal adepto destas coisas do futebol. Outra coisa também era desejar que esta situação da pandemia passasse o mais rápido possível, que as pessoas se cuidassem, que as pessoas se mantivessem em casa, porque se as pessoas não olharmos por nós próprios agora, mais para a frente será muito mais complicado de ultrapassar. E desejar a todos os amigos e seus familiares e aos meus também a maior saúde para ver se ultrapassamos esta situação. Muito obrigado. Catarino, é evidente que a pergunta impõe-se, não é? Portanto, nesta altura, o Oriental Dragon está na expectativa para saber, não é, se vai subir ou não. Portanto, o que é que vocês pensam, não é, desta situação? Eu já falei nisso e falo muitas vezes com o Mr. Edmundo e com o nosso diretor Paulo Martins, com o Carlos André, e estamos a pôr os jogadores ao corrente do que se está a passar. E a nossa, é o Carlos André? É o Carlos André. A nossa posição é muito simples. Nós trabalhamos 7 meses de muito esforço. Os nossos jogadores trabalham todos e saem dos trabalhos e vão para ali e trabalham que nem leões. E durante 7 meses fomos melhores do que todos. Mas melhores do que todos. Sem dúvida nenhuma. Temos 11 pontos de avanço. Um clube cumpridor, que não falha com nada. E nós não vemos outra solução que não seja a nossa subdivisão. Porque é justo, porque é a verdade esportiva que está em causa. E se isso não acontecer, é uma facada muito grande que dão nos miúdos. Porque há ali miúdos que podem ter a oportunidade de jogar noutros campeonatos, de se mostrarem. E hoje em dia, jogar no CP é jogos na televisão a toda a hora. E é uma coisa muito boa para toda a gente. E nós só temos isso no pensamento, é subdivisão. Penso que as coisas vão ter que seguir nesse caminho, porque é o mais justo e é o mais correto de fazer. Portanto, é só dizer à minha malta, aos nossos jogadores, para estarem tranquilos. Eles fizeram um trabalho excelente, com uma qualidade excelente. A eles se deve o grande ano que nós fizemos. E transporto isto para o Águas de Moura, porque também sou jogador do Águas de Moura, e é exatamente a mesma coisa. É um clube, um grupo que foi melhor que os outros. Ninguém tem culpa do que aconteceu, né? Ninguém tem culpa, mas para se ser justo e para haver verdade deportiva, as equipas que estão neste momento em primeiro lugar têm que ser beneficiadas em relação às outras. É tão simples quanto isto. Exato, tanto quanto eu sei, a decisão estava para ser tomada esta semana, mas foi adiada e tudo indica que irá ser tomada no decorrer da próxima semana. Vamos ver se não é adiada outra vez, não é? Pois, toda a gente a puxar para os seus interesses, quando o único interesse nisto devia de ser a verdade esportiva. Porque isto ainda tem lógica nenhuma, mas pronto. Enfim. Exato. Paulo Martins, em relação a Águas de Moura, a situação é a mesma, não é? Idêntica, claro. Estão à espera de que a Federação vai decidir para depois a Associação também tomar a decisão, claro. É aquilo que eu digo. Nós lemos muita coisa pessoas que não estão dentro do futebol, e aí eu desculpo, mas também há pessoas que comentam nas redes sociais, pessoas com cargos noutros clubes, e aquilo que eu digo é razão ao JJ, quando ele disse que fair play no futebol não há. É uma treta. E está-se a ver. Há clubes que não têm nada a ver com isto, pessoas que estão ligadas a clubes que não estão metidos nisto, e passam o dia a criticar se sim, se não. Isto passou-se um bocado comigo o ano passado, comigo não, com o clube o qual eu representei, porque também houve um problema na secretaria e pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, que não sabiam o que é que se tinham passado,
e estarem a comentar e a dizerem que devia ser assim ou devia ser assado, e pessoas que não estão por dentro. Portanto, fair play não existe. Eu tive a oportunidade de ver um comentário da mesma pessoa 2 vezes, um numa página e outro noutro, a dizer que o Dragon foi a melhor equipa, tinha que subir, e depois na outra página estava a dizer os chineses não podem subir. Portanto, Também vi. a mesma pessoa. Portanto, isto, e nós sabemos a influência que as redes sociais hoje têm. Quando temos um presidente dos Estados Unidos que dizem que foi as redes sociais que estimulou a sua campanha e conseguiu chegar a presidente dos Estados Unidos, isto também influencia, isto envenena. E quando falamos em fair play, ok, fair play não é só mandar a bola para fora. Fair play não é só mandar a bola para fora, para a outra equipa começar com bola. Fair play é agora nestes momentos, porque hoje é o Águas de Moura e é o Dragon. Mas amanhã vai ser outras duas equipas. Mas continuo a dizer, o Catarino fala, e com razão, que as melhores equipas, independentemente de ser o Águas de Moura, ser o Dragon, são estas duas, como pode ser também o Seixal ou o Quinta do Conde, são as equipas que foram mais competentes. Ponto final. Se não subirem, o Dragon, se não subir, vai ficar ao mesmo nível do FC Setúbal, que era o último, e o Águas de Moura vai ficar ao mesmo nível do Melides, que era o último. Estamos a falar de diferença de muitos pontos. Agora, virem às vezes com notícias de faltavam 12 jogos. Faltavam 12 jogos. Fora, eu vou-lhe dizer uma coisa. Se o Dragon jogasse os jogos todos, havia clubes que estão a 11 que iam ficar a 20. Já tenho dúvidas. E há clubes que estavam no Águas de Moura que se calhar estão a 8 ou estão a 14 e ficavam a 20 também. Porque foram as equipas melhores, tiveram a felicidade de ter as melhores condições, os melhores jogadores e as coisas correram melhor, porque às vezes também podemos ter... Investiram para isso, trabalharam, dedicaram horas, fizeram tudo. É exatamente isso, Zé. Essas equipas não podem ser prejudicadas em relação a outras que foram menos competentes e que neste momento estão de barriga cheia porque não vão descer. É só o que eu tenho a dizer. Se vai haver alargamento ou não, o nosso trabalho... Não pode haver. O mérito... Não, isso quanto a mim vai ser impossível de haver. O que vai acontecer é... Equipas vão desistir. A maior parte dessas equipas que não cumprem, infelizmente, os seus presidentes estão muito bem relacionados com as associações, com as federações. Isso tudo vai levar àquilo que nós sabemos que se passa sempre muito por aí, não é? Sim. Bom, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, não é? Porque, efetivamente, claro, nada se pode fazer. As instâncias superiores é que têm que decidir e vamos então aguardar. Sim, Catarina. Sim, é só para terminar, para lhe agradecer o convite. Foi um prazer enorme estar aqui com estes meus 2 grandes amigos. Não são amigos, são 2 grandes amigos. Que assim será para o resto da vida. Tchau, Zé, gosto muito de ti. E agradecer-lhe assim também, você é uma pedrada no charco neste futebol distrital, porque você é a pessoa que mais faz por isto. Eu acho que merece o reconhecimento de todos e a prova disso é estes diretos que tem feito ultimamente, que têm sido serões impecáveis estar aqui a ouvir as pessoas que por aqui têm passado, e agradecer-lhe o seu trabalho, que acho que é mais que justo e merecido. Eu em relação a isso, queria também agradecer ao Pina este desafio que eu lhe propus, porque acho que estamos todos sedentos do futebol, estamos todos sedentos de estar todos uns com os outros, e isto acaba por nos unir um pouco mais. E dizer que já conheço o Pina há mais de 20 anos e sei o trabalho que ele tem feito. Eu acho que se existem muitas homenagens no Distrito de Setúbal a pessoas que conseguem coisas, acho que o Pina se calhar não conseguiu nada e conseguiu muito. Foi fazer um trabalho desde as formações, todos os fins de semana tem os números dos jogadores, os nomes dos jogadores, quem é que marcou, quem é que não marcou, e por muito aqueles que às vezes eu como treinador passo por isso, que não me apetece sequer atender o Pina, nem me apetece porque o jogo me correu mal, mas o respeito que tenho ao Pina, atendo sempre o telefone quando posso, ou mando mensagem com as equipas, porque acho que se alguém tinha que levar a nível de homenagem,
feita em vida, não é morta, porque quando nós formos daqui para amanhã já não sabemos o que é que vão fazer da gente. É pá, Paulo, ainda tem muito tempo para pensar nisso, pá. O homem ainda é novo, pá. Vá, estás a ver, Catarino? Estás a vingar de ti, que o Pira já te queria acabar com a carreira. Já viste isto, mano? Pô. Não é o único, há mais. Bom, efetivamente, pronto, eu tenho que agradecer as vossas palavras, pronto, ao Catarino e do Paulo Martins, que já, o Paulo Martins, realmente, como ele disse, já nos conhecemos há muitos anos, o Catarino, portanto, enfim, conheço do futebol, mas, enfim, temos lidado ultimamente com mais frequência, vá, o Zé Carlos não conhecia, foi a primeira vez que falámos, foi hoje, não é? Mas quero agradecer realmente a vossa presença, por terem aceito o convite, e em relação ao meu trabalho, é evidente, eu faço o trabalho com gosto, costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa, é aquilo que eu faço, não estou à espera de nenhuma homenagem, nem nada, quer dizer, eu faço aquilo que gosto, pronto, e é isso que me dá prazer no fundo, é realmente estes bocadinhos, este convívio e ter pessoas amigas no futebol, porque realmente não é fácil uma pessoa estar nesta posição e ter bom relacionamento com todos os clubes e com todos os treinadores e com todos, enfim, com grande parte dos jogadores, não é? Porque já sabe que nem sempre se consegue agradar a todos. A pessoa, por vezes, pode agradar a um, pode não agradar a outro, mas eu tento conciliar as coisas e tento levar a água ao meu moinho da melhor maneira possível para que, no fundo, o trabalho possa ser da maioria do agrado de todos. De maneira que, mais uma vez, quero agradecer a vossa presença e pronto, e conto convosco sempre que houver oportunidade para isso e quando tal se justificar. Muito obrigado, meus amigos. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Tchau. Um abraço. Um abraço.